Muito boa noite, comunidade. É um prazer poder chegar mais uma vez aos ouvidos desta comunidade aqui presente. Convidamos você a apagar a luz, se puder fazê-lo, se estiver no transporte público ou em seu carro. Tente por um momento se deixar levar e mergulhar neste mundo do sobrenatural, no mundo desta comunidade. Começamos. Esta história começa em 13 de novembro de 2017, quando meu avô, um homem muito trabalhador, foi à floresta cortar lenha para um churrasco que havíamos preparado para aquela noite com a família. Eu tinha 14 anos e pedi para acompanhá-lo. Ele concordou e isso me deixou muito animado, pois fazia muito tempo que não ficávamos a sós. Iniciamos aquele pequeno percurso adentrando na área onde ele costumava coletar a lenha, a alguns quilômetros de casa. Ele me perguntava como estava indo na escola, como eu estava, e eu desfrutava de ter novamente uma conversa com o avô. Após cerca de 15 minutos de caminhada, nos deparamos com uma árvore caída no meio do caminho. Às vezes, isso acontecia, as árvores cediam com o vento ou tempestades, então não nos chamou muito a atenção. Desviamos e continuamos em direção ao local onde meu avô coletava sua lenha. Essa madeira era muito melhor do que a que havia perto de casa, então valia a pena ir até lá. Pegamos o que pudemos e iniciamos o retorno pelo mesmo caminho, mas algo muito estranho aconteceu ao chegarmos ao lugar onde havíamos visto a árvore. Ela não estava mais lá. Ou melhor, estava lá, mas reduzida a cinzas, consumida por completo. Foi muito inusitado, não havia como explicar como uma árvore tinha desaparecido, sendo consumida completamente em menos de 20 minutos, quando na primeira vez que passamos por lá, nem havia sinal de que iria pegar fogo. Tentei buscar alguma tranquilidade no meu avô, mas ao olhá-lo, percebi que ele estava muito assustado, totalmente pálido e mal conseguia falar. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele não quis me dizer nada. Apenas disse que precisávamos nos apressar. Ele saiu do caminho para não passar pelas cinzas e começamos a andar entre as árvores. Não me parecia a melhor das ideias, mas decidi confiar nele. De repente, meu avô me deteve. Mandou que eu ficasse em silêncio e me fez uma pergunta que me pareceu muito aterradora. Você ouviu isso? Ouvi então uma risada de mulher. Meu avô apertou forte o facão de cortar lenha e me mandou ficar atrás dele. Eu não entendia o que estava acontecendo. Nunca o havia visto tão nervoso. Pensei que talvez fosse sua imaginação, a imaginação de uma pessoa mais velha. Mas também ouvi a risada e depois um barulho entre os galhos das árvores acima de nós. Consegui ver uma silhueta que parecia ser de uma mulher magra se movendo entre as árvores. A voz do meu avô mudou completamente de tom. Ele escondeu o nervosismo e gritou, ordenando que quem quer que estivesse lá se mostrasse. O barulho entre os galhos parou. Lá está, disse meu avô, fixando o olhar em um ponto entre os galhos. Eu não conseguia ver nada, mas então consegui enxergar. Parecia ser uma mulher, mas a cabeça tinha cabelos longos e pretos, muito sujos, mas a cabeça era de um bode. Fiquei sem ar, paralisado. Então ouvi algo se jogando entre os galhos na nossa direção e fechei os olhos enquanto ouvia meu avô se queixando e dando golpes de facão. Depois de alguns segundos, abri os olhos e vi meu avô seguindo uma silhueta para a escuridão, dando pauladas com um galho grosso que carregávamos. Ao meu lado, vi o facão dele partido ao meio. Logo, meu avô voltou correndo até mim, perguntando se eu estava bem. Disse que sim, e ele me contou que a criatura tinha escapado, mas que tinha dado um bom golpe de facão no seu braço para ela prender. Ele me ajudou a levantar, pegamos a lenha que pudemos e corremos de volta para casa. Lá, meu avô não contou nada a ninguém, apenas depositou a lenha e ficou observando o bosque durante a celebração, enquanto eu não conseguia aproveitar a festa. No dia seguinte, à tarde, meu avô foi a um dos lugares da cidade onde costumava jogar sinuca. Ao chegar lá, notou várias pessoas ao redor de uma mulher sentada no parque. Pareciam muito interessados, como se algo tivesse acontecido com ela. Meu avô a reconheceu como uma mulher da cidade, mas havia algo diferente nela. Faltava-lhe um braço, embora a cicatriz parecesse já estar fechada. Isso chamou muito a atenção do meu avô, pois foi na mesma região onde ele quase tinha arrancado o braço da criatura que vimos na floresta. Ele tentou ignorá-la e seguiu para jogar sinuca, mas depois o menino o alcançou e disse que tinha uma mensagem para ele, sem dizer de quem. A mensagem era que ele ia pagar caro por isso. Gostaria de poder confiar no restante dessa história, mas à noite meu avô chegou, como de costume, quando voltava da sinuca, já um pouco embriagado.
Esse não seria o último encontro que ele teria com algo assim. Se a comunidade não se aborreceu com essa história simples, eu adoraria poder contar-lhes o que se seguiu. Meu nome é Esteban Sanchez e sou de Bogotá, Colômbia. Os acontecimentos que relatei ocorreram na cidade de La Esmeralda, Musacá, Boyacá. Há pouco tempo, descobri este canal e me enganchei tanto que tenho me posto em dia com os episódios. As narrativas do canal me fizeram reviver eventos do meu passado que, por alguma razão, já não tinha tão presentes. Desde que nasci, tenho estado em contato com o paranormal. Todos da minha família materna, para ser sincera, se dedicam à bruxaria. É por isso que minha avó me diz que é um dom que carrego no sangue. Ela me conta que, quando minha mãe estava grávida, leram as cartas para ela e seus guias espirituais indicaram que eu seria um ser de luz, como ela me chama. Alguns dias antes de eu nascer, minha avó ouviu umas vozes nos corredores, como se fossem pessoas celebrando. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, não havia mais ninguém em casa. O barulho havia parado abruptamente. Quando eu tinha aproximadamente 3 meses de idade, minha mãe via uma mulher sentada aos pés da minha cama, apenas me observando. Minha avó, preocupada, voltou a ler as cartas e descobriu que essa mulher era um espírito protetor. Alguns anos depois, eu também comecei a ver coisas. Lembro-me de ver uma mulher de cabelo castanho preso em um coque baixo, sempre vestindo uma camisola cor de creme. Eu a via várias vezes durante a noite. Falei com minha avó sobre isso e ela me pediu que descrevesse a aparência dessa mulher. Quando mostrou-me uma fotografia, coincidiu com a descrição que eu dei. Era a minha tataravó. Um dia, ela finalmente falou comigo e me deu notícias ruins para minha família, anunciando morte e tristeza. Alguns meses depois, meu tio-avô faleceu, e pouco tempo depois sonhei que minha mãe também morria de câncer. Alguns dias depois, ouvi minha mãe conversando com minha avó sobre uma doença, e quando me viram, ficaram em silêncio. Então, fui diretamente perguntar à minha mãe se ela tinha câncer, e ela negou com a cabeça. Alguns meses depois, antes do aniversário dela, minha mãe raspou a cabeça e me ensinou a fazer uma trança e um coque com uma faixa. Eu tinha 6 anos e, embora não soubesse exatamente o que era câncer, tinha certeza de que minha mãe já estava doente. Após completar 7 anos, comecei a ouvir vozes que me atormentam diariamente. Minhas notas caíram e eu faltava muito à escola, porque tínhamos que ir ao hospital todos os dias e as vozes não me deixavam me concentrar nos estudos. Também comecei a ver coisas que aparentemente não eram reais, como animais e pessoas que ninguém mais podia ver, nem mesmo minha avó, que me disse que talvez fossem espíritos e que eu era sensível o suficiente para vê-los. Minha mãe morreu em novembro daquele ano e tudo o que eu havia visto em meus sonhos se tornou realidade. Hoje, com 15 anos, prestes a completar 16, ainda me acompanham as mesmas vozes que ouvia antes da morte da minha mãe. Cada vez é mais difícil ignorá-las, pois elas me atormentam nos momentos em que estou mais vulnerável. Há alguns anos, decidi parar de negar minha natureza e aceitá-la. Comecei a estudar bruxaria e também tenho me interessado muito por demonologia, pois acredito que esse seja o meu caminho, a luz da qual as cartas falavam. Muito obrigada por ouvir esta história triste. As narrativas de fantasmas muitas vezes são histórias de ausências, dívidas, arrependimentos, nostalgia daquilo que já não existe mais. Agradeço por ouvirem, pois isso valida a abordagem que temos, que nos torna diferentes. A intenção aqui não é apenas assustar, mas contar as histórias, para que elas permaneçam, diferentemente de nós, seres humanos. Vamos continuar com mais histórias, não se vá. Boa noite. Como prometido, vou compartilhar a história da babá dos meus sobrinhos. Ela é uma menina do campo, originária da província do Equador. Ela viveu sua infância na fazenda de sua família paterna, que se dedicava à produção de cacau. Era uma menina de compleição delgada e muito bela. Um dia, sua mãe pediu que ela fosse aos campos avisar os homens da família que o almoço estava pronto. Ela saiu de casa e caminhou pelo caminho da fazenda, cheia de plantações. Ao lado de um pé de manga, ela encontrou seu irmão mais velho, que parecia estar escondido. Ao vê-la, ele saiu e perguntou o que ela fazia sozinha no campo. Ela respondeu que havia sido enviada para chamar a todos para comer. Seu irmão então disse para acompanhá-lo.
apontando para um caminho e dizendo que seria muito mais rápido. Ela achou estranho que seus familiares estivessem por aquelas áreas abandonadas da fazenda, mas decidiu não questionar seu irmão mais velho. Ao chegarem a esse caminho, ela notou que havia muitas formações de pedras. Seu irmão a ajudou a escalá-las, dizendo exatamente por onde seguir. Do alto, eles podiam ver o caminho por onde haviam vindo, além de um barranco e algumas cavernas que se formaram ao longo dos anos, mas não havia nenhum outro caminho para seguir. Ela lembrou a ele que havia ido buscar os trabalhadores para o almoço, pois já estava ficando tarde e ela não queria ser repreendida pela mãe. Então o irmão a convidou para brincar e começou a agir de maneira muito estranha, saltando e fazendo manobras que ela nunca o vira fazer. Ela o olhava incrédula, pois aquela pessoa à sua frente parecia um completo estranho, apesar de ter a voz do seu irmão. Depois de alguns segundos, ela ouviu vários membros de sua família gritando seu nome. Ela desceu dali e correu até eles. Seu irmão mais velho também estava lá e perguntou o que ela estava fazendo. Aparentemente, ela havia ficado perdida por mais de 2 horas e a família havia procurado por toda a fazenda. Ela explicou que seu irmão a havia convencido a ir brincar, mas sua mãe disse que não havia ninguém mais por ali e que a haviam visto inclinada muito perto do barranco. Essa foi sua primeira experiência paranormal, mas não a única. Depois da sua primeira comunhão, quando estava morando temporariamente na fazenda do seu padrinho, algo semelhante aconteceu novamente. Pediram que ela fosse buscar alguém na fazenda, e no caminho, seu padrinho a desviou do trajeto, e ela perdeu a consciência. Eles a encontraram inconsciente e presa em uma trepadeira, completamente cercada de espinhos, mas sem nenhum ferimento. Seu padrinho não estava na fazenda naquele momento. Uma curandeira da cidade lhe disse que essas experiências não haviam sido uma coincidência e que ela teria que viver sempre com um cuidado excepcional e na defensiva, desconfiando de tudo e de todos ao seu redor. Foi então que ela decidiu ir para a cidade bem jovem, em busca de trabalho, para tentar esquecer o que havia acontecido na sua cidade. Meu nome é Brenda Mercado. E hoje, finalmente, após muito tempo acompanhando o canal, tenho tempo suficiente para relatar esta história que aconteceu com meu pai há 13 anos. Primeiro, gostaria de dar um pouco de contexto. Eu sou da cidade de Durango, capital do estado de mesmo nome no México. Sempre moramos aqui. Meu pai foi caminhoneiro a vida toda, até seus 50 anos, quando ele morreu há 10 anos. Ele era um homem muito simples, corajoso, trabalhador e que nos amava acima de tudo, especialmente a minha mãe. Sempre que voltava de suas viagens, ele trazia algum presente para ela. Flores, um brinquedo, coisas de namorados. Nos 17 anos que eu tive em minha vida, nunca o ouvi desrespeitar minha mãe ou a nós. Ele sempre foi amoroso e compreensivo com todos. Normalmente, quando ele voltava de viagem, eu ficava em casa com a família. Mas numa determinada ocasião, quando ele voltou de uma viagem de carga de Sonora até Chihuahua, eu o notei muito cansado e um pouco triste. Achei isso estranho, pois ele era muito brincalhão conosco. Pensei que talvez fosse normal, devido ao cansaço de dirigir por tantas horas seguidas. Essa atitude estranha dele durou vários dias após sua chegada. Ele continuava agindo de forma muito diferente do normal. Cheguei a pensar que talvez ele e minha mãe estivessem tendo problemas. Ele quase não se levantava para jantar e ficava apenas deitado. Em certa ocasião, eu me atrevi a perguntar se algo estava errado, mas ele me respondeu muito sério que não havia nada. Comecei a notar minha mãe angustiada e o ambiente em casa ficou permanentemente tenso. Até que, na quarta-feira seguinte, meus pais saíram sozinhos, sem nos convidar, o que também era estranho. Minha mãe apenas disse que iam sair, mas não falou para onde. Eu comecei a pensar o pior, que eles iriam se divorciar. Eles saíram à tarde e voltaram às 10 da noite. No dia seguinte, fizeram o mesmo. E no outro também. Após alguns dias, notamos uma mudança radical em meu pai. Ele voltou a ser o normal, o que me deixou imensamente feliz. Mesma coisa com o texto acima. Uma semana depois, ele viajou novamente e tudo voltou à normalidade. Mais ou menos um ano depois, eu finalmente perguntei à minha mãe o que havia acontecido com meu pai naquela época. Ela me contou o seguinte: sua mãe disse que coisas estranhas acontecem com seu pai nas estradas, mas nunca havia contado algo como o que lhe aconteceu naquela vez quando voltava de Chihuahua para Durango.
Ele vinha se sentindo muito cansado e com sono, então pensou em parar para descansar em algum lugar próximo a um posto de gasolina, por causa do perigo das estradas. Ele viu um ponto de parada a cerca de 300 metros antes de um posto de gasolina e, ao estacionar o caminhão, viu um muro cheio de flores muito bonitas e coloridas. Já estava escurecendo, então ele desceu e cortou um ramo para trazer para sua mãe. Ele amarrou as flores com um laço e as colocou no painel do caminhão. Em seguida, ele arrumou sua cama no caminhão para tentar dormir. Entre dormindo e acordado, ele começou a ouvir como se houvesse muitas pessoas lá fora, em torno do seu caminhão. Ele pensou que eram outras pessoas cortando flores, porque eram tão bonitas. Ele ignorou as vozes, fechou o compartimento e dormiu. Na manhã seguinte, quando abriu o compartimento, em vez das flores, havia apenas um punhado de terra no painel. Ele desceu do caminhão e olhou para o muro de flores, mas não havia nada, apenas um cemitério sem muro, onde ele havia entrado sem querer um pouco com o caminhão. Ele ficou paralisado ali por mais de 1 hora. Quando seu corpo se recuperou, ele pôde dirigir até o posto de gasolina que havia visto na noite anterior, a 300 metros dali, e perguntou aos frentistas sobre o cemitério. Eles disseram que aquele lugar era conhecido por coisas estranhas, que já deixaram as pessoas loucas. Por isso, quando seu pai chegou em Durango, estava tão sério e com reações estranhas. Ele e sua mãe iam à igreja à tarde e à noite, e o padre fez orações para que ele pudesse voltar ao normal. Eles nunca souberam explicar o que de fato aconteceu com ele naquele cemitério. Muito obrigada, comunidade. Espero poder compartilhar mais sobre as experiências do meu pai como caminhoneiro em breve. Boa noite. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.